Eu me chamo Lívia, sou enfermeira e sou mestranda do curso do mestrado de saúde coletiva. E aí, hoje eu vou estar mediando nesse encontro de antemão. Eu Seja bem-vindos, né, a todos e a todas, é um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, professor Diana, acho que já está aqui, né, que é a nossa convidada de hoje, né, Diana Anunciação. Então, hoje é a Diana, né, que vai estar conosco. Ela é professora adjunta da Universidade Federal da UFRB, vinculada ao Centro de Ciências de Saúde e professora e colaboradora do mestrado do Profissional em Saúde da População Negra e Indígena. É bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. É mestre e doutora em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Bahia. Foi também bolsista na Universidade de Estramburgo entre 2013 e 2014. É pesquisadora do núcleo Interdisciplinar de Extensão, Ensino e Pesquisa para Promoção da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional do Núcleo de Estudos Ambientais e Rurais e do Programa Integrado de Pesquisa e Cooperação Técnica em Comunidade, Família e Saúde, Sujeitos, Contextos e Políticas Públicas do Instituto de Saúde Coletiva, é membro titular do Comitê Técnico Estadual de Saúde da População Negra do Estado da Bahia, do Comitê de Acompanhamento de Políticas Afirmativas e Acesso à Reserva de Cotas, da Vice-Diretoria da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, coordenadora do GT Gestão de Trabalhos, Racismo e Saúde da Abrasco, e atualmente ela realiza pesquisas com ênfase em estudos sobre comunidades tradicionais, as quilombolas, agricultura familiar, violência e racismo institucional, relações étnico-raciais e saúde da população negra. Seja bem-vinda, professora Diana Anunciação, tá? Nós usamos em nosso encontro uma dinâmica que a senhora, você, né, vai poder estar abordando até em torno 7h20, 7h30, e a partir daí a gente abre para discussão e colocações dos demais, tá certo? Seja bem-vinda. Lívia, eu só queria aproveitar e agradecer a você a mediação, a todos os nossos estudantes aqui do nosso mestrado de saúde coletiva que estão organizando esse curso de uma forma tão brilhante, consistente, criando oportunidades para que diferentes profissionais de saúde da Paraíba e de outros estados possam ter espaços de aprofundamento, de discussão de questões pertinentes à saúde coletiva na atualidade. Eu sempre digo que a educação é criar oportunidades de diálogo, de encontros para aprendermos e sermos mais. E eu acho que vocês estão criando um contexto, uma oportunidade muito singular para isso através desse curso. E quero agradecer você, Diana, pela presença. Diana, quero dizer assim, que é uma grande companheira, uma pessoa a quem eu admiro muito pela dedicação e persistência dela na produção que ela vem fazendo na saúde coletiva, em todas as temáticas muito bem colocadas por Lívia, que são temáticas bastante significativas, centrais no atual momento que estamos vivendo no nosso país, e que Diana, com muita propriedade, com muita sensibilidade e também competência, vem junto com companheiros e companheiras, trazendo para a saúde coletiva debates, provocações, deslocamentos que são importantes para a gente pensar nosso avanço civilizatório. Então, a gente está vendo cada vez mais no nosso país, tivemos eleições domingo, tiramos muitas conclusões de como o nosso país se encontra em termos de pensamentos e posicionamentos, e a gente vê que a gente precisa galgar cada vez mais passos no sentido de uma convivência humanizadora entre nós e civilizatória, não a civilidade do neoliberalismo, mas uma civilidade libertadora, que respeite e valorize os direitos de todas as pessoas, particularmente aquelas que historicamente foram excluídas, e que historicamente foram alijadas desse processo civilizatório. Então, Diana, que prazer receber você aqui, muito obrigado.
e vamos lá tocar esse curso, essa atividade de hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, todos e todes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite que o Pedro fez para que eu pudesse participar desse momento, dialogar um pouquinho com vocês sobre a perspectiva do racismo e a relação, né, desse fenômeno social com a situação de saúde da população brasileira, especificamente aí dos grupos racializados, que não apenas diz respeito à população negra. E agradecer também a Lívia Miranda pela mediação e pela apresentação. Gente, eu vou pedir só um segundo, porque eu salvei a minha apresentação, que eu trouxe algumas imagens, alguns dados para mostrar a vocês, e na hora que eu fiz, que eu mandei de um computador para o outro, eu mandei a apresentação que estava incompleta. Então, agora, fazendo o envio da outra apresentação, porque ela está bem completa, tem alguns dados também, inclusive, que eu quero apresentar para vocês nesse processo, que eu acho que é importante para a gente poder compreender, de fato, o que significa o racismo, mas, ao mesmo tempo, como que o racismo ele impacta na situação de saúde dos grupos racializados, né? Esses grupos racializados aos quais eu estou me referindo é a população negra, obviamente, a população de comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, que é constituída pela população negra em sua grande maioria, mas também pela população indígena. Grupos ciganos também são considerados povos racializados, né? E alguns outros povos também entram nessa caracterização do conceito de raça no sentido de inferiorização, estigmatização dessa população. Então, eu acho que esses dados são importantíssimos e eu quero apresentá-los para vocês, né, na verdade. Só um segundinho. Eu estou com um problema no meu computador. Ô, Diana, caso você quiser mandar via e-mail, eu posso apresentar. Ah, é? Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho. Se eu conseguir, tá aí eu... Deixa eu ver aqui. Se eu conseguir agora, nesse momento. Aqui, achei. Gente, peço desculpas por isso, viu? Não gosto que aconteça essas coisas, não, mas hoje meu dia foi realmente pesado. Pronto. Agora eu vou abrir ele. Agora eu vou abrir nesse computador aqui. Pronto. Chegou. Aqui. Agora, tentar passar para vocês, né? Eu não sei se nesse caso, aqui é o Meet, né? Para eu conseguir passar, eu preciso salvar ele no... Não, você precisa que ele esteja aberto em alguma aba. Aí embaixo, na terceira bolinha, tem tipo uma setinha. Aí você vai colocar para apresentar, compartilhar a sua tela. Como uma janela, a tela inteira ou uma guia? Isso. Não. Pode ser a tela inteira, ou a janela. Uma janela? É, uma janela. Uma janela. Apareceu aqui. Bom, apareceu para vocês? Chegou aqui, chegou já. Eu só não consigo vê-los e vê-las, mas... Porque quando apresenta fica só... sabe o que é que eu vou fazer? Compartilhada. Mas eu sei o que é que eu vou fazer, a não ser que fique dando aquela microfonia, mas eu vou tentar entrar pelo celular, não é não? Porque aí eu consigo ver todo mundo.
Mas aí é só você no celular desligar o microfone e a câmera. E aí fica só o microfone do teu computador. Pronto. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim, conseguimos sim. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim, Diana. Pronto. Agora eu vou colocar em modo apresentação. Tá? Apareceu aí para vocês? Tá aparecendo. Em modo apresentação, apareceu? Não, ainda não está em tela cheia, não, os slides. Mas para mim já está em tela cheia. Professora, Oi. do lado de tela cheia, no computador da senhora, tem a opção modo leitura. Aí, se a senhora apertar, aí vai abrir tela cheia. Peraí. Aonde, gente, isso? Não tem um íconezinho que é a tela cheia embaixo no computador da senhora, onde a senhora aperta para fazer tela cheia. Aí do lado tem modo leitura. Não, é porque esse aqui não tem. Esse é um computador com outro sistema. É o Library. Todos têm, professora. Deixa eu tentar abrir aqui a tela da senhora para eu conseguir achar. Deixa eu ver aqui. É porque o Meet está fazendo isso mesmo. Toda vez na aula é isso. Também. Professora? Oi. Você compartilhou a tela inteira ou foi uma janela? No Uma Meet? janela. Eu acho que tem que ser a tela inteira. Ah, é isso? Então, peraí. Eu não tô achando o modo leitura mesmo não, aí no link. Sabe uma coisa que eu pensei também? Que se eu colocar ele aqui no próprio Google, ele já abre automaticamente, não é isso? Em tela cheia, você está dizendo? Não, salvar lá no Google Meet, não, no Drive. Quando a gente salva no Drive, ele não vai direto quando a gente abre no Meet? Eu nunca fiz dessa forma. Nunca fez, né? Peraí que eu vou tentar aqui rapidinho. Não sei se alguém já fez e souber. Não, também nunca fiz. Gente, me perdoe. Aí você está pelo PowerPoint? Oi? Aí você está pelo PowerPoint? Não, é porque aqui é outro programa. Eu fiz no PowerPoint, mas quando chega aqui, ele é deslocado para esse outro programa. Mas aqui a gente está vendo, a gente só não está vendo em tela cheia. Se não conseguir, é só você ir baixando os slides. Pronto, agora mais aqui, olha. Eu vou parar essa apresentação, tá? E vou trazer essa outra aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo agora. Na verdade, aqui não vai. Uma guia? Eu acho que é uma guia. Pode ser a tela inteira. E aí, gente, foi? Tá aqui, mas foi, agora foi. Ah, pronto, já foi. Gente, então eu quero iniciar pedindo desculpas por essa situação. E dizer que eu fico muito contente da gente poder estabelecer essa comunicação, esse diálogo e essa troca em um momento que eu acho que é importante. O Pedro começou aí falando, tivemos as eleições, estamos num momento delicado de corte, inclusive, do recurso da universidade, e pensar essas questões, né, para além da perspectiva biomédica de pensar a saúde, é também trazer à tona diversos atores e atrizes desse processo que fazem parte da nossa população, mas que efetivamente são invisibilizados, são excluídos, estigmatizados,
e necessariamente tem o seu processo de adoecimento agravado em algumas situações, em outras pessoas que morrem, como vimos agora nesse contexto da Covid-19, e, ao mesmo tempo, uma situação de saúde complicada para grupos em situação de vulnerabilidade. Então, eu queria começar com essa imagem, né, porque ela diz sobre várias questões, né? Aqui mostra ao fundo o mapa do Brasil, ao mesmo tempo um jovem que parece um pouco pardo, então nesse caso ele entra numa categoria, né, de um jovem negro, pegando aqui a categoria do IBGE, em que negros é uma categoria constituída por pretos e pardos, e que essa causa da morte está ali colocada como racismo, mas que na certidão de óbito pode aparecer por N motivos, né? Tanto por um processo de adoecimento, de desenvolvimento de alguma patologia, mas também pode ser por um processo de causa externa, desde os CVLIs, que são os crimes violentos letais intencionais, né, de jovens que são mortos aí por armas de fogo, por armas brancas, no processo de confronto com a polícia, dentro de confronto de gangues, mas também de jovens que estão voltando da escola, voltando do trabalho, estão brincando na rua, passeando na rua e são atingidos por balas achadas, que não são perdidas, porque elas sabem muito bem a quem achar e aonde percorrer, né? Mas que também pode dizer respeito a mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem nas mesas de parto, enfim, então a gente tem uma série de questões provocadas pelo racismo que podem levar efetivamente pessoas à morte. E ainda que a gente diga, mas a morte desse jovem negro no confronto com a polícia não tem nada a ver com saúde, tem a ver com segurança pública. Estamos enganados, né? Porque toda e qualquer situação que promova comorbidades ou mortalidade, ela tem um impacto direto no setor saúde, seja na perspectiva da gestão, seja na perspectiva de pensar as políticas públicas, seja na perspectiva do financiamento, seja na perspectiva do serviço a ser ofertado, mas também da atuação dos e das profissionais de saúde. Portanto, a gente já precisa fazer essa discussão dentro das universidades, das faculdades, dos cursos técnicos, e também com aqueles e aquelas que, nesse processo de uma formação bancária, como vai dizer o Pierre Bourdieu e o próprio Paulo Freire, não tiveram acesso a uma educação mobilizadora, da pedagogia da autonomia, da pedagogia do oprimido, digamos assim, né? Trazendo, portanto, essa noção de que essas questões, efetivamente, elas impactam não só no serviço, mas também na vida da população brasileira, né? Então, quando a gente olha essa primeira imagem aqui da causa de morte caracterizada enquanto racismo, a gente vê isso traduzido nesses dados, que são os dados que vão impactar, de fato, na situação de saúde, e aí aqui focando na população negra. 55,8% da população brasileira em 2018, eu estou falando de 2018, já estamos em 2022, significa que o dado deve ser ainda maior. Ela se autodeclarou preta e parda, sendo 9,3% de preta e 46,5% de pardo. Então, quando somamos aí pretos e pardos, a gente tem um quantitativo de 55,8% da população brasileira. Então, significa que a maioria da população é de pretos e pardos, e que é considerado grupo minoritário, e que, nesse sentido, ocupa, praticamente não ocupa os espaços de poder, não ocupa algumas instituições sociais, em outros espaços, a exemplo da docência, da pesquisa científica. Então, a gente vai vendo como isso também vai impactando na vida desses sujeitos, né? Além disso,
759.518 pessoas estavam encarceradas em 2019. Desse total, 66,3% eram de pessoas negras. Então, temos uma população de maioria preta e parda, que também é maioria das pessoas encarceradas em nosso país, que também ocupa o maior índice de pessoas desocupadas no mercado de trabalho. Em 2019, era 13,6%, enquanto que para as pessoas não negras, ou seja, as pessoas brancas, era de 9,2%. E a gente pode perceber nesse processo que depois da pandemia, com o fechamento de várias empresas, pessoas que perderam seus empregos, inclusive não conseguiram se manter na informalidade, esse número ele aumenta muito mais, além dos 33 milhões de pessoas vivenciando insegurança alimentar, que obviamente a grande maioria de pessoas pretas e pardas, né? Entre 2009 a 2019, tivemos a morte de 333.330 jovens negros de 15 a 29 anos. Então, quando a gente está falando que está acontecendo um genocídio da população jovem, negra, brasileira, estamos nos fundamentando nesse número. São 333.330 pessoas, jovens negros, entre 15 a 29 anos, que não vão envelhecer, que não chegaram nem à fase adulta, que malmente iniciaram a adolescência, porque tinham 15 anos, que é a metade, basicamente, dessa população que morreu de Covid-19. Em 10 anos, a gente teve a morte desse conjunto de pessoas. E se somarmos 2021, 2020, 2021 e 2022, esse número é ainda maior. 57,6% de homens negros e 53,2% das mulheres negras, que totalizam aí 23,8 milhões de jovens entre 15 a 29 anos, não possuíam ensino superior completo ou nunca haviam frequentado a escola. É também uma conta gigantesca. Então, o não acesso à saúde, o não acesso à educação, jovens morrendo precocemente, a desocupação do mercado de trabalho, o encarceramento, coloca essa população, né, a população preta, em uma situação de vulnerabilidade que necessariamente traz uma condição de saúde precária para esse povo, né? Então, olha só isso aqui também, que são dados daquele relatório do Oxfam, que saiu no início desse ano. Esse relatório, ele aponta que em São Paulo, nas áreas mais ricas, as pessoas brancas vivem 14 anos a mais do que os habitantes das regiões mais pobres. Imagine, né, essa diferenciação. E que, dentro dessa questão, a população negra brasileira vive em média 73 anos, que são 3 anos a menos que a população não negra, né? Então, a população negra, ela experimenta taxas mais altas das doenças crônicas, como diabetes mellitus, hipertensão arterial, obesidade mórbida, problemas respiratórios e renais, neoplasias malignas, principalmente de mama. Então, isso tudo também tem a ver com uma falta de acesso ao serviço ou de um acesso precarizado aos serviços de saúde. Então, além disso, há uma sobremortalidade das mulheres negras por causas maternas, tanto durante a gravidez, tanto durante o parto, quanto o puerpério. E sabemos que essa sobremortalidade tem a ver com a situação do racismo, em que as mulheres negras passam menos tempo nas consultas de pré-natal, em que no parto sofrem diversos tipos de violência, além de passar mais tempo sentindo dor e receber menos anestésico, e também no puerpério, porque não tem a atenção adequada, né? É também a população negra que vivencia maior insegurança alimentar e com acesso inadequado aos atendimentos médicos, medicamentos e prescrições médicas. E um outro dado que chamou muita atenção é que a taxa de mortalidade por suicídio entre os jovens é de maioria negra. Então, entre 10 jovens que se suicidam, 6 são jovens negros. Então, a gente precisa olhar com muito cuidado esses dados
pensando na saúde coletiva e num processo de determinação social da saúde que tem o racismo enquanto um fenômeno social que impacta na vida desses sujeitos, né? E um outro dado que eu acho que é importante de falar antes de discutir de fato o que seria esse racismo é que as mulheres negras são 3 a cada 4 mulheres vítimas de estupro, crianças e adolescentes violadas em decorrência de estupro de vulneráveis e mulheres vítimas de lesão corporal em decorrência de violência doméstica. Em 2020, já no período de pandemia, inclusive, 75% das mulheres que foram assassinadas eram negras e foram assassinadas no que foi caracterizado ou como homicídio doloso ou como feminicídio. Então, a nossa população negra, ela está em uma situação de vulnerabilidade e, nesse contexto, uma política denominada de necropolítica, como vai dizer o Attila Mbembe, ela coloca essa situação numa condição muito maior de desenvolver determinadas patologias, de agravar em relação a essas patologias e de morrer não apenas por patologias, mas também por causas externas. Então, o que é que tudo isso tem a ver com esse fenômeno social? Para a gente chamar isso de uma determinação social da saúde. Isso tudo está fundamentado em um racismo que é estrutural na nossa sociedade, né? Então, esse racismo estrutural, ele decorre dessa própria estrutura social, desse processo de naturalização do racismo e de relações colonialistas, no que diz respeito à forma como socialmente, politicamente, economicamente e juridicamente nos organizamos em termos institucionais, mas também em termos de relações sociais. Então, a nossa sociedade ela foi fundada num processo de invasão do país, de genocídio da população indígena, de processo de catequização dos povos indígenas, de diáspora forçada do povo africano de África para o Brasil, processo de tortura, escravização e transformação dessa população em mercadoria, objeto de trabalho forçado. Então, foram criadas tanto mecanismos jurídicos, a partir de legislações, a exemplo da Lei das Terras, que surge em 1850, que nega que as pessoas negras e indígenas efetivamente tenham acesso à regularização fundiária à época instituída, e outras políticas também, como a Lei da Vadiagem, que vai dizer que quem não tinha emprego estava na rua deveria ser colocado em reclusão. Então, nesse sentido, percebemos que a população negra escravizada e a população negra pós-período da escravatura, ela não conseguia trabalhos normais, digamos assim, dentro da nossa sociedade. Tinha que trabalhar na informalidade, e isso era considerado enquanto vadiagem. Então, essas pessoas eram tidas enquanto desviantes da sociedade que estavam cometendo um crime e, portanto, tinham que ser punidas. Então, nesse processo, a própria estrutura social, ela cria mecanismos institucionais, ela cria mecanismos jurídicos, ela cria mecanismos relacionais e simbólicos que vai criando noções, estereótipos e formas de manutenção de um racismo que é estrutural, mas que vai se revelando na sua forma institucional, na sua forma interpessoal, na sua forma recreativa, na sua forma cotidiana, na sua forma ambiental, e dentre outras que vão sendo conceituadas aí ao longo desse período. Então, esse processo ele não deve ser considerado como uma patologia social, dizer que a nossa sociedade é anômica, nem como um desarranjo institucional, porque, de fato, ele é um processo de organização social que está fundado numa perspectiva íntima de um processo de avanço da colonização europeia, mas também a forma como esses povos se pensavam e se pensam em termos de racialidade, que os colocam num lugar de superioridade em relação aos demais. Então, isso é uma prática ideológica, e essas práticas racistas, elas se tornaram regra na nossa sociedade, não a exceção. Então, é um processo histórico, é também um processo político, e esse processo, ele gesta essas condições adequadas para que os grupos que são racialmente identificados como indígenas, que são os povos originários, quilombolas,
a população negra, povos ciganos, sejam sistematicamente discriminados, né? E, ao mesmo tempo, também podemos falar de refugiados e imigrantes que são de origem africana ou de países latinos e que sejam identificados enquanto negros e povos originários, porque os imigrantes e refugiados... como é o nome, gente, desse país que está em guerra? Agora me esqueci. Ucrânia. Poderia me ajudar? A Ucrânia. Obrigada, Rafaela. Então, os ucranianos refugiados e que imigram, eles são totalmente aceitos, né, no mundo como um todo, de uma forma geral, e principalmente em nosso país, porque eles trazem um ideal do que a Neuza Santos Souza vai chamar do ideal da brancura, que é aquele sujeito que representa a inteligência, que representa a beleza, que representa o desenvolvimento, a intelectualidade, e, portanto, eles se tornam o ideal e o desejo almejado, né? Então, nesse sentido, o que é importante para a gente destacar ao se discutir saúde, e quando estamos no campo da saúde, é discutir, portanto, o racismo institucional. Para quem não teve ainda acesso a essas discussões, esse foi um conceito gestado pelo movimento de Panteras Negras na década de 60 nos Estados Unidos, pelo Hamilton e o Carmichael, e o conceito de racismo institucional ele surgiu para identificar o racismo estruturado dentro das instituições sociais. Então, ele é um racismo não declarado, porque não necessariamente uma pessoa está desenvolvendo o ato de ser racista, e ele está institucionalizado dentro das regras, dentro das normas, dentro da lei. E, nesse sentido, ele mantém as pessoas em situação de inferioridade e de não acesso aos serviços prestados pelas instituições. Esse conceito de racismo institucional, ele não apenas está vinculado às pessoas negras, mas também pela cultura, como os povos originários, orientação sexual, religiosidade, gênero, sexualidade, já falei, a própria origem racial e étnica, e pela conjugação desses marcadores sociais, que é a chamada interseccionalidade, como vai dizer também a Collins, e aqui no Brasil nós temos a Carla Cotirene, daquele Feminismos Plurais, também tem um livro que vai falar sobre interseccionalidade. Então, a junção desses marcadores sociais ainda reforça mais ainda a condição de não acesso aos serviços por essas pessoas. Então, o racismo institucional ele é reforçado pelos próprios mecanismos, pelas próprias ferramentas institucionais e se sucede independente dos atores sociais que estejam ali. Eu falo de gestores, profissionais de saúde, funcionários de um modo geral. Então, ele se torna esse fenômeno abstrato, né? E dentro de uma instituição, além do próprio racismo institucional, podemos ter também o racismo interpessoal, que é quando os profissionais de saúde, os próprios gestores, trabalhadores desse campo, promovem o racismo dentro desse espaço aos usuários de saúde ou vice-versa, porque essa é uma via de mão dupla, né? Também os usuários de saúde podem promover o racismo interpessoal frente a profissionais que sejam negros e negras, né? Então, para a gente compreender essa variação, a gente precisa entender o que é o racismo, né? O racismo é essa forma sistemática de discriminação que está fundada na noção de raça. E a noção de raça, ela tem como fundamento o preconceito racial. Então, a gente precisa separar o que é racismo de discriminação racial, de preconceito racial. O preconceito racial é toda ideologia, toda concepção estereotipada e estigmatizada que se cria sobre os sujeitos e sobre os grupos, fundado nessa noção, né, de raça, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E a discriminação é o ato e a ação de discriminar essa pessoa, de impedi-la de ter acesso a um dispositivo, a um serviço, a partir dessa noção de preconceito. Então, num primeiro ato, o que surge é o próprio preconceito
que é a noção que temos dos sujeitos e dos grupos, a forma como concebemos essas pessoas, né, a imagem simbólica que temos desses sujeitos, e a partir dessa imagem, dessa conceituação, dessa pré-noção que temos dessas pessoas, nós a discriminamos, que é o ato, de fato, de promover a exclusão desse sujeito, né? Então, o racismo, independente da sua forma como ele se apresenta, cotidiano, institucional, ambiental, estrutural, ele vai acarretar em desvantagens ou em privilégios para os sujeitos, mas também para os grupos. E isso vai depender desse grupo racial ao qual esse sujeito pertença e de como esses estereótipos estão concebidos nessa forma do preconceito racial, né? Então, algumas pessoas, de fato, têm vantagens e outras têm desvantagens nesse processo. Acho que um exemplo disso, que a gente poderia citar aqui, é uma pesquisa que foi feita em São Paulo, e eu não lembro necessariamente se foi a Lilian Schwartz que participou dessa pesquisa, mas eu ouvi essa história em uma das palestras dela, ela colocando que foi feita uma pesquisa com moradores em situação de rua, e foi entrevistado um homem negro e um homem branco. E quando se perguntou ao homem branco no que ele se diferenciava do outro morador de rua negro, ele disse que o privilégio dele era poder entrar num shopping, né, no estabelecimento comercial, no shopping, e usar o banheiro, né? Então, a gente percebe que mínimas coisas podem trazer situações diferenciadas para os sujeitos que estão envolvidos na situação. Então, para a gente entender como é que esse preconceito ele é constituído ideologicamente, né, essa pré-noção é constituída, a gente precisa entender, e para o campo da saúde isso é muito importante, o conceito de raça. A Pietra Dillon e o Silvio Almeida vão discutir sobre essa questão. A Pietra Dillon, inclusive, tem esse livro aqui, que é o Raça Pura, em que ela vai discutir sobre a eugenia no Brasil e no mundo. O conceito de raça é um conceito relacional, né, porque depende dessa relação entre os grupos e os sujeitos, e ele é histórico, porque ele tem uma dimensão histórica desde o processo em que começa a ser pensado, conceituado, até o momento atual, e ele surge efetivamente dentro do campo científico lá aproximadamente no século XIV, embora já tenham evidências de que na sociedade grega já se discutia a questão da raça com a imagem dos deuses gregos, né? Então, a noção de civilizações superiores, colonialistas, que começam a colonizar efetivamente tanto a América Latina, né, quanto a própria África, ela está fundada nessa noção de que a Europa ela é superior porque é constituída por pessoas brancas, né? É essa noção etnocêntrica de se pensar o centro do mundo e o modelo de desenvolvimento. Então, se achava que as outras nações elas teriam que passar pelo mesmo estágio, só que essas nações superiores é que tinham que comandar esse processo e esses estágios. Então, a ideia que está constituída no conceito de raça é de subalternidade e de inferioridade, e ela é marcada, na época, pelas noções tanto positivistas quanto do determinismo biológico. E ela vai se sustentar na discussão da biomedicina para dizer que, biologicamente, uma raça é superior e a outra raça é inferior. Portanto, ela vai trazer nessa discussão métodos de seleção humana baseado nas premissas biológicas para caracterizar o processo de superioridade e o processo de inferioridade. Esse determinismo biológico, portanto, ele cria um chamado projeto médico eugênico, em que, na Bahia, a gente tem como expoente a Eunina Rodrigues, na primeira faculdade de medicina instituída em nosso país, que depois se torna agregada à Universidade Federal da Bahia. No Rio de Janeiro tivemos aí os médicos higienistas,
que necessariamente constituíram teoria, epistemologias, para afirmar que os seres humanos, né, a forma característica desses seres humanos, constituídas biologicamente, eram passadas e transmitidas de maneira hereditária. Logo, se um sujeito estava caracterizado por sua intelectualidade, isso seria transmitido de maneira hereditária. A partir desse projeto também, foi constituído, e ele também se baseou na chamada craniometria. A craniometria, ela vai trazer como discussão o fortalecimento desse determinismo biológico. Como? Ela vai dizer que o tamanho do crânio das pessoas e o formato é constituído por diferentes raças. E é esse formato de crânio que vai determinar a característica da intelectualidade que será transmitida de maneira hereditária para os sujeitos. Então, a craniometria tem como objeto principal dizer que a inteligência era uma entidade única, mantida no cérebro e determinada pelo tamanho e formato desse cérebro, e não como um processo também de construção social. A Emanuele Góes tem um texto que discute bastante sobre isso. Então, eu trago para vocês essas imagens em que a gente tem ali, que eram imagens difundidas na época para caracterizar a teoria da craniometria, né, de que os homens brancos, que parece muito aí com essa imagem desse homem grego, tinham um formato e um tamanho de crânio mais arredondado, que possibilitava o desenvolvimento da intelectualidade, da sabedoria, e era essa intelectualidade e sabedoria que fazia com que esses sujeitos conseguissem desenvolver as suas nações e transformá-las de modo bastante complexo, que era o caso das nações europeias, França, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, enfim. E vai dizer que o formato do crânio dele era muito parecido com o formato do crânio desse chimpanzé. Logo, esse sujeito negro, que não tinha um crânio parecido com o desse homem branco, não poderia desenvolver a intelectualidade, não poderia desenvolver a inteligência e, portanto, não poderia desenvolver as suas nações e não poderia estar em espaços de comando, de poder e de respeito, né? Digamos assim. E esse homem negro, portanto, ele estava mais próximo do instinto e da animalidade. Logo, ele tinha capacidade muito maior de desenvolver a violência, porque ele é mais instintivo. Então, nesse processo de desenvolver a inteligência, cria-se a noção de que esse sujeito ele precisa ser controlado, vigiado, exterminado e estar em reclusão. É a partir daí que surge também a teoria da rotulação, que tem Lombroso como grande expoente, que vai rotular que todo jovem negro, né, tem essas características passadas hereditariamente e que, portanto, precisam ser controlados, que é justamente a teoria que fundamenta as discussões e a formação da nossa polícia militar. Então, a partir disso, a gente precisa discutir a alteridade e o processo de alterização, que tem uma distinção entre esses dois conceitos, né? A alteridade é quase que o sentimento de empatia, de você se colocar nesse lugar do outro, que é você discriminar a distinção, mostrar a diferença entre os sujeitos, mas numa perspectiva positiva, de se colocar no lugar do outro, entendendo seus privilégios, entendendo a distinção, porque eu posso me colocar no lugar do outro, mas nunca serei esse outro. Então, um homem pode entender a violência que as mulheres sofrem, o medo que nós mulheres sentimos, e todo o processo inicial antes de sair, de pensar como vamos sair, o horário, por onde vamos, com quem vamos, a roupa que vamos vestir, pensando nas formas de violência que podemos sofrer nesse caminho. Uma pessoa branca pode tentar se colocar no lugar de uma pessoa negra para compreender como os racismos, ela vivencia cotidianamente as situações de racismo,
mas a gente nunca vai saber de fato, uma pessoa branca nunca vai saber de fato o que é vivenciar o racismo que essa pessoa vivencia, assim como um homem nunca saberá de fato como que a mulher se sente nesse lugar de medo constante, né? Então, há um processo cultural de produção dessas alteridades, que é o que a gente tem visto, e é o que a medicina, a biomedicina, no seu processo histórico, é a forma como ela se constituiu. Ela produziu essas alteridades de forma eugênica para delimitar, rotular e categorizar as formas possíveis de ser desse outro, no sentido de estigmatizar esse sujeito. Então, é a partir disso que se marginaliza e se exclui socialmente esses diferentes grupos humanos, indígenas, quilombolas, população negra, dentre outros. E essas práticas, elas estão, portanto, institucionalizadas não apenas no serviço de saúde, não, e não apenas na ciência de modo geral. Ela está dentro da comunidade científica, né? É um racismo científico que é produzido, inclusive, dentro das universidades, como foi o caso aí da Faculdade de Medicina da Bahia com Nina Rodrigues. Essa construção da autorização, ela é marcada, portanto, num processo de quase que alteridade de eu vou construir a diferença, demarcar a diferença entre homens e mulheres, brancos e negros, povo, cidadão brasileiro indígena, né, que a gente sempre se separa nesse processo, assim como nós nos separamos da natureza. A natureza e os seres humanos. A gente nunca se vê como parte integrante dessa natureza, né? Então, a gente constrói essa diferença, depois a gente fundamenta essas diferenças a partir de valores hierárquicos que vão determinar quem é superior, quem é inferior, quem é subalterno nesse processo, e é a partir disso que vai se demarcando a dimensão do poder. Essa dimensão do poder, ela está fundamentada, eu vou passar para essa aqui, na matriz de opressão hierárquica, que no nosso contexto social, ela está fundada entre raça e gênero. Então, a Grada Quilomba, tanto a Grada Quilomba em Memórias da Plantação e a Bell Hooks, em seus vários livros, ela vai falar sobre como é que é composta essa matriz de opressão hierárquica fundada na raça e no gênero. Então, a gente teria uma pirâmide para mostrar essas desigualdades, e no topo dessa pirâmide a gente teria os homens brancos como a supremacia, a partir dessa perspectiva da supremacia branca, mas também desse patriarcado. Esse homem branco, portanto, ele não seria subjugado por nenhum outro grupo ou categoria de raça e gênero, mas ele subjuga mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. Pelo fato de ser homem, então ele subjuga mulheres brancas e mulheres negras, e pelo fato de ser branco, ele subjuga os homens negros, porque nesse processo ele é conduzido pela supremacia que o caracteriza enquanto superior em relação aos homens negros, fundado nessa perspectiva de raça eugênica. Em seguida, a gente teria, então, as mulheres brancas, que, embora seja subjugada pelos homens brancos, ainda assim, mesmo numa sociedade patriarcal, essa mulher branca consegue subjugar esse homem negro e, ao mesmo tempo, subjugar as mulheres negras. Isso não significa que mulheres brancas não sofram violência doméstica ou outro tipo de violência, inclusive feminicídio pelos homens negros. Mas, numa perspectiva hierárquica de dimensão do poder, a mulher branca, ela está num patamar acima dos homens negros e, portanto, ela é subjugada pelos homens brancos, mas subjuga os homens negros na perspectiva de cor e subjuga as mulheres negras também na perspectiva de cor. Abaixo das mulheres brancas, então, teríamos os homens negros, que são subjugados por homens brancos e mulheres brancas, mas que, ainda que compartilhe com a mulher negra da negritude, este homem negro, por se tratar de uma sociedade patriarcal, consegue subjugar mulheres negras. E na base da pirâmide nós temos mulheres negras, que não subjuga ninguém, mas que é subjugada por todos os outros grupos. Nesse sentido, quando a gente olha essa matriz de opressão hierárquica de raça e gênero, e esse conceito de raça na noção eugênica,
A gente volta, então, para essa lâmina aqui, em que eu mostro para vocês esse olhar da interseccionalidade, a necessidade dos trabalhos em saúde, do fazer saúde, pensar a interseccionalidade. Primeiro, porque nós temos essa matriz de opressão colonialista, que eu mostrei aqui para vocês. Segundo, porque essa matriz de opressão, ela está fundada em identidades subalternizadas. É a identidade de mulher, é a identidade de negro, né, homens e mulheres negras. Essa identidade subalternizada, ela precisa ser caracterizada a partir de uma criticidade política, porque ela também é uma identidade política. Mulheres acionam a identidade de mulheres negras para lutar por seus direitos. Homens negros também acionam a identidade do reconhecimento de sua negritude para lutar por seus direitos. Então, além dessa criticidade política sobre essas identidades subalternizadas, a gente precisa ter uma igualdade analítica. Porque o que a gente tem visto é uma discussão, principalmente no campo da saúde coletiva, que privilegia a classe. E a gente coloca toda a desigualdade social do nosso país na conta da classe. E ainda mesmo se fundando no conceito marxista, que não aprofunda sobre a discussão racial. E podemos ver que a base, ela é racial também, e ela é de gênero. Então, a gente precisa ter uma igualdade nessa análise, tanto na categoria de classe, quanto de gênero, quanto de raça. Sendo assim, a Lélia Gonzalez, ela vai dizer que dentro desse movimento de mulheres, né, mesmo do movimento feminista, pensando aí no movimento feminista, as mulheres negras e as mulheres indígenas, elas representam um testemunho vivo dessa exclusão social. O que a Lélia Gonzalez quer dizer com isso? Que a gente está numa condição em um país em que não é possível negar a existência do biopoder. A gente tem uma relação íntima entre o biopoder e o racismo. O Achille Mbembe vai dizer que é esse racismo fundado nesse processo de alterização por explicações, inclusive, biológicas, por explicações, inclusive, constituídas pelo campo científico da saúde, é que vai constituir uma política de raça ou uma política racial no nosso país. Essa política da raça, ele vai denominar de política da morte. O que significa a política da morte? Quando a gente tem uma polícia que tem como fundamento da sua formação a teoria lombrosiana, que vai dizer que negro não pode desenvolver a intelectualidade, mas que pode desenvolver a violência porque ele é animalizado e precisa ser contido, controlado, morto, exterminado e estar em reclusão, a gente está falando de uma política da morte. Quando a gente vê um país que enfrentou a pandemia e demorou no processo de aquisição das vacinas, que não enfrentou corretamente, de maneira adequada, a Covid-19, que as pessoas morreram com falta de ar, que as pessoas morreram sem ter vaga na UTI, na fila de regulação, que as pessoas agravaram porque não tinham máscara, ou não tinham água e sabão para lavar suas mãos, ou não tinham condições de comprar o álcool gel, e que tiveram que se manter pegando um ônibus lotado com uma máscara. Isso em 2021, a pessoa está com uma máscara, a primeira máscara que ela conseguiu em março de 2020, a mesma máscara, de pano, porque ela não tinha condições de comprar uma máscara KN95. A gente está falando de uma política da morte. Quando a gente vê uma unidade de saúde da família abrir 8, fechar meio-dia, depois abrir 14 e fechar 16 horas, ou algumas que nem funcionam à tarde, sendo que a maioria da população tem que sair muito cedo e voltar muito tarde, não abre feriado final de semana, a gente está falando de uma política da morte. Então, a gente está falando de uma população que sistematicamente, historicamente, vem sendo excluída desses espaços. Isso é o chamado necropoder que a Achille Mbembe vai falar. É a política do terror que é elaborada nesse discurso do desvio. É quem não pode desenvolver a inteligência e pode desenvolver a ferocidade. É o animalizado. É aquele que não tem um espaço na universidade. Nossa, depois que colocaram as cotas, a gente tem, então,
pessoas aqui que vai baixando o nível da nossa universidade. São esses os discursos que a gente vai difundindo e concebendo, internalizando, naturalizando e reproduzindo. Então, a gente tem um discurso do desvio, do ato criminoso e do sujeito que é considerado perigoso. Então, a gente vai determinando o que é crime e quem é o sujeito criminoso. Então, essas representações sociais, elas são estigmatizantes, fundadas nesses estereótipos racistas, constituídas no conceito de raça, e é essa noção que vai determinar quem pode morrer, quem deve morrer, quando morrer e como morrer, que é o que a gente tem visto aí de lavada, digamos assim, nos telejornais brasileiros. Jovens e mais jovens, mulheres, crianças, morrendo o tempo todo naquilo que a gente denomina de favela, comunidade, bairro em situação de vulnerabilidade, enfim. Então, essa política do terror, ela vai assumir várias formas. Desde o terror da morte violenta, que é aquela que se torna, que é espetacularizada nos jornais, até a morte benevolente, né? Daquele que morreu para salvar, mas que mesmo assim morreu, né? Então a gente tem que seria o policial. E não menos importante, esse policial também é negro. Porque o policial ostensivo que está na rua, fazendo controle, fazendo abordagem, ele é um policial negro. E o Estado, que é constituído pela maioria branca, no dispositivo do poder, ele consegue fazer com que o seu representante, que é um homem negro, fardado, ou uma mulher negra, fardada, institucionalizado, vá para a comunidade, mate o seu igual, o outro jovem negro, e morra lá também. Então, é negro matando negro, e o Estado brasileiro constituído pelas pessoas brancas de fora, só olhando, que era o que era feito efetivamente no período colonial. Quem dava as chibatadas e quem matava, e quem corria atrás dos negros e negras que fugiam das grandes fazendas, era o capataz. Quem era esse capataz? O brasileiro, fruto da violência sofrida pela mulher africana e o senhor de engenho, o senhor de escravos, que já era o mestiço entre esses dois povos. Então, esse mecanismo institucional de expressão do poder, ele subjuga os corpos negros indígenas a partir de regulamentações médicas, a partir do chamado darwinismo social, das teorias eugênicas, das teorias médico-legais, né, da perspectiva da hereditariedade e da degeneração, e, ao mesmo tempo, da raça. Com isso, eu queria trazer aqui para vocês, rapidamente, para finalizar, tinha uma pesquisa, ela foi realizada, né, pela professora Edna Araújo, da UFES, e outras professoras, a Monteiro e Santos, que trabalhava com a questão do quesito cor nos sistemas de informação, né? Daí a importância de termos o quesito cor nos sistemas de informação e do adequado preenchimento desse quesito, porque a gente só consegue visibilizar os problemas se eles existem, se eles são contabilizados, e a gente só consegue superá-los, construir políticas públicas, quando a gente também dá visibilidade a isso. Então, foi feita uma pesquisa com trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde em 76 unidades de saúde do sistema público no município de Camaçari, aqui no estado da Bahia. E foram categorizadas, principalmente, duas categorias a partir da fala dessas pessoas que participaram dessa pesquisa. Isso em se tratando da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Essa pesquisa queria saber se as pessoas conheciam a política, se conheciam, se já tinham lido a política, e se já conheciam e tinham lido a política, o que é que elas achavam da política. A primeira concepção, a mais votada, digamos assim, foi que a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, assim como qualquer política específica de saúde, ela rotula políticas. Ela rotula pessoas e ela promove o racismo. Então, era a concepção de que essas políticas destinadas a essas populações específicas, como população negra, indígena,
dos povos do campo, da floresta e das águas, elas promovem o racismo e a discriminação. Olha só o nível do que temos aí atuando nos serviços de saúde. Uma outra ideia é de que, se já temos uma política nacional de humanização, para que ter políticas específicas para esse povo? É só garantir que a humanização seja adequada e, portanto, teremos uma igualdade racial. Essa era a noção também desses profissionais. A outra categoria foi que a cor do usuário não deve ser perguntada e, portanto, essas pessoas acham que não deve ter o quesito cor nos sistemas de informação. Primeiro, quando perguntaram, então por que você acha que a cor do usuário não deve ser perguntada? Aí os profissionais responderam, porque isso implica em diferenciar as pessoas. Eu estou diferenciando quem é preto e quem é branco. Tem pessoas que nem sabem se é pardo, se é branco, se é preto, se é indígena, tem gente que nem sabe o que é que é. Uma segunda é que diz que vai promover o racismo, porque aí você está diferenciando essas pessoas. Outra disse que algumas pessoas vão ser mal interpretadas ao perguntar a cor, e que isso pode trazer conflitos no momento desse contato. Outra disse que fazer essa pergunta atrasa o serviço, então, para não atrasar o serviço, ela acha que não deve conter. E outras disseram que fazer esse tipo de pergunta não faz parte das suas atribuições, já que a sua atribuição é efetivamente executar o serviço ao qual está destinado, seja de enfermagem, seja da medicina, seja da nutrição, da psicologia, enfim. Então, uma outra pesquisa também, ela foi realizada nas instituições de ensino superior de 4 estados brasileiros, e essa pesquisa analisou os projetos políticos pedagógicos dos cursos de graduação em saúde e de áreas afins, não apenas de saúde coletiva, mas de medicina, de enfermagem, de nutrição, saúde coletiva, fisioterapia. E quais foram os resultados? Primeiro, a inclusão da temática étnico-racial nos componentes curriculares, ela é incipiente em algumas universidades ou inexistente em outras. Mesmo nos cursos que tiveram os projetos atualizados após o ano de 2009, que foi o ano em que a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra entrou em vigor. E nessa política diz que a formação dos profissionais de saúde deve contemplar a discussão étnico-racial para enfrentamento do racismo no serviço de saúde. Outra coisa, quando esses componentes curriculares, incluem essa temática nas poucas universidades em que foi encontrado, ele ocupa um espaço secundário na formação. Nunca é um componente obrigatório, geralmente é uma disciplina eletiva, optativa, e uma outra coisa é que ele é secundário, ou seja, ele é um subtema daquele componente. Digamos, eu vou discutir diversidade e saúde, e aí ali dentro eu tenho na ementa lá racismo. Aí você destina uma aula para discutir o racismo. Um outro resultado foi que a formação na área da saúde e cursos afins, ofertado por essas universidades, não tem contribuído para a redução das iniquidades raciais em saúde, nem enquanto universidade, nem enquanto formadora desses profissionais que vão atuar na ponta. Não há formação que contemple o atendimento dialógico e humanizado, então as pessoas continuam sendo formadas ainda nessa caixinha, inclusive algumas com esses pensamentos eugênicos, do darwinismo social, enfim. Então, a gente não consegue estabelecer a noção de cuidado integral e de atenção adequado para cada público específico, que é a chamada equidade, E, de fato, a política ela não tem sido adequadamente implementada nem dentro das universidades no processo de formação, nem tampouco fora nos próprios serviços de saúde. Então, o que a manifestação do racismo institucional ele se reflete na saúde? Primeiro, uma falta de capacitação e formação continuada e permanente dos e das profissionais de saúde, sejam daqueles que já estão no serviço, sejam daqueles e daquelas que já estão nas universidades. Uma outra coisa é a ausência de indicadores sociais nos sistemas de informação e subnotificação, desse quesito cor. Vimos isso no começo da pandemia, em que os formulários sobre síndrome respiratória aguda grave não continham essas questões, os formulários de informação de Covid-19 não continham,
E para conter a inserção desse quesito, foi necessário que o GT Racismo e Saúde da Brascom, que os médicos, que a Associação dos Médicos de Família, e que outros movimentos sociais se mobilizassem para tentar inserir o quesito cor nesses formulários, né? Então, não tínhamos uma promoção adequada do serviço especializado, profissional, técnico. Há uma invisibilidade das doenças prevalentes na população negra, anemia falciforme, hipertensão arterial, diabetes mellitus. Nós temos essa invisibilidade. Há uma não aplicabilidade, uma negação da Política Nacional de Saúde Integral da população negra. Muitas pessoas nem sabem da existência dessa política. Ainda hoje eu perguntei aos meus alunos, eu estava dando aula aqui na UFRB, e eu dou para o segundo semestre do bacharelado interdisciplinar em saúde, que são alunos que vão para medicina, psicologia, enfermagem e nutrição. E aí eu perguntei, alguém aqui já ouviu falar na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra? Uma turma de 35, 4 pessoas levantaram a mão, o restante nem nunca tinha ouvido falar, né? E uma outra coisa é o subfinanciamento para os setores da saúde e da educação, com a PEC da morte, inclusive, que congela os gastos aí por 20 anos, né? Então, para finalizar, quais são as motivações, o que a gente pode fazer nesse processo para dar visibilidade a essas questões e tentar amenizar ou confrontar esse problema do racismo enquanto fenômeno social que impacta na situação de vida da população negra. Primeiro, é a construção desse conhecimento científico, né, do que é o racismo, do impacto do racismo nessa situação de saúde, na condição de vida das pessoas enquanto determinação social de saúde. Constituir processos pedagógicos de formação de profissionais em saúde e, ao mesmo tempo, na gestão pública, conduzir aí para um processo de implementação das políticas públicas que atentem para essa questão, que traga a interseccionalidade, né? Eu coloco aqui classe, raça e gênero, mas temos também sexualidade, religiosidade, temos outros marcadores sociais que devem e podem ser inseridos nesse contexto, né? Então, a situação de saúde, ela precisa identificar as relações existentes nesse processo de determinação social em saúde e analisar as intersecções entre esses distintos marcadores sociais. Como isso? Dar visibilidade a essas doenças prevalentes, considerar a determinação social no diagnóstico, no tratamento, no prognóstico, porque eles são fatores de agravamento das condições de saúde da população negra. É uma população que tem um risco muito maior de desenvolver determinadas comorbidades, e que vimos aí, por exemplo, que por conta disso se infectaram, agravaram e morreram muito mais por Covid-19, e compreender como essas representações sociais estão constituídas e como os discursos sociais se constituem na experiência desse adoecimento, né? O que é esse adoecimento para essa população negra? E para finalizar, então, eu queria encerrar com essa fala da Conceição Evaristo, que está no livro dela, Olhos d'Água, né, de 2016, em que ela, de fato, finaliza o livro contando a história ela conta a história de várias mulheres, né? Então, cada capítulo é a história de uma mulher, dando visibilidade, de fato, a como essas mulheres negras vivem nas chamadas comunidades, favelas, bairros em situação de vulnerabilidade. E, na última história, a personagem traz essa fala: a gente combinamos de não morrer. Escrever é uma maneira de sangrar, né? Então, eu queria trazer isso aqui para vocês, enquanto discussão, e agradeço pela oportunidade e estou aberta aí para o diálogo. Desculpe aí o tempo, gente. Não, professora Diana, não tenho o que desculpar, de antemão a gente já agradece, tá? Toda essa sua explanação. Tiveram aqui alguns comentários no chat que eu vou dar uma lida para você, de alguns, e aí você pode comentar, e se alguém tiver alguma fala, levantem a mão para perguntar à professora, né? A Juliana Costa, ela disse que ouviu numa etapa de conferência de saúde que as políticas específicas não deveriam existir, porque o SUS é para todos. Maraia Nascimento falou a respeito de uma fala sua que é absurdo, que o mito da igualdade racial é muito cruel. Essa aula é mais do que necessária. Tenho muita vontade de compartilhar
e divulgar amplamente. Outros demais comentários, vários, elogiando sua aula e sua explanação, tá? E aí agora eu passo a falar aqui para Jaimilson, né? Desculpa aí. Jameson. Desculpa, Jameson. Tranquilo. Professora, a senhora falando da questão que a gente sabe que a política, nesse processo, é extremamente necessário para que a gente faça valer, né, esses direitos. E aí, só para pontuar, nesses últimos dias saiu as legendas dos candidatos que se autodeclararam, né, negros, e eu estava vendo um absurdo, né, que é quando a gente olha para essas representatividades que deveriam, de fato, ser dessa população que é extremamente necessária, como de fato populações negras, populações indígenas, mas que estão sendo ocupadas por políticos que se autodeclararam pretos, mas são brancos. O que é que a senhora tem para pontuar e falar a respeito dessa colocação? Lívia, como você quer fazer? Vai falando e eu vou respondendo, ou você quer juntar um... Pode ser juntar, já que a Rafaela está com a mão levantada, eles dois falam e você comenta, pode ser? Tá com você, Rafaela. Tá. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Rafaela, eu sou doula e eu me identifiquei absurdamente com essa aula do começo ao fim. Eu tô impactada porque eu vi a realidade das coisas que a gente vivencia, assim como a Diana colocou, né, que existe uma falta de informações, de dados, de indicadores para acompanhar algumas coisas, né? Na minha área especificamente, que é a doulagem, né? As doulas ainda não são profissionais da saúde, a gente está nessa briga política nesse momento, mas é uma situação interessante, né? Porque a gente, através da nossa militância, de estar aqui, eu faço parte também da Associação de Doulas da Paraíba, e a gente está acolhendo o tempo todo essas mulheres que estão aí, né? E a gente vê que existe uma coisa que a gente chama internamente de racismo obstétrico, que se sobrepõe à questão da violência obstétrica, que é uma violência de gênero praticada pelas instituições, praticada pelos familiares, né, que não estão ali preparados para acolher as necessidades, enfim. É uma situação específica de violência que se agrava ali para a pessoa que é preta, né? E se é uma pessoa preta que não é uma mulher cisgênero, isso aí a gente não precisa nem falar de tantas coisas horríveis, terríveis que a gente acaba coletando, a gente acaba lidando, né? Hoje, como formadora de cultura, a aula de hoje, assim como as outras, né? Mas a de hoje foi muito forte, muito impactante para a nossa formação, porque como formadora de outras doulas, tem essa preocupação muito forte, né, de transmitir esse impacto, essas questões sociais, né, para o que a gente quer fazer, enfim, para o que a gente quer construir nesse enfrentamento da violência que vem através da nossa prática trabalhadora mesmo, né, ali com a mão na massa, junto com a mulher pegando ali na mão, fazendo todo o trabalho de educação perinatal. Então, acho que minha fala vai mais nesse sentido, de frisar a importância, né, a grandeza desse tema, a grandeza de tudo isso. E dizer que eu estou muito esperançosa, assim, com o que eu estou aprendendo aqui para expandir isso, tanto para as políticas públicas, né, em todas as áreas que a gente, como doula militante, acaba atuando. É isso. Obrigada. Com você, Diana. Tá. Rafaela, eu não ouvi uma parte da sua fala, que eu perdi a conexão do computador. Eu tentei conectar no celular e voltou, enfim. Mas você chegou a fazer alguma pergunta específica, não, né? Você fez só essa consideração, não é isso? Bom, Jameson. Tá certo? Tá sim, professora. Então, você traz uma questão que
muito importante, né, da gente debater nesse contexto atual. Vamos aí para o segundo turno, passamos por um processo de eleição, mas, ao mesmo tempo, que é muito significativa para mim, por exemplo, que estou aqui na Bahia e que tivemos, né, um candidato a governador branco, de família coronelista, que se declara preto, né, negro, pardo, mas se declara, né, e que criou uma grande polêmica nesse processo aqui no Estado. Então, a primeira coisa que eu poderia discutir com vocês é um conceito que é chamado de afro-oportunismo, que é muito comum de acontecer, por incrível que pareça, nas cotas raciais para entrada nas universidades e concursos públicos, principalmente para os cursos de maior prestígio social, que são aqueles cursos em que temos aí toda uma representação social constituída, né, em torno daqueles que atuam em determinados campos, como medicina, direito, algumas engenharia, porque também não são todas, né? Algumas engenharias. Então, a gente tem uma série de candidatos definitivamente brancos que se autodeclaram negros, pardos, porque dizer que é preto, retinto, já é mais complicado. Então, eu digo que eu sou pardo. Ninguém vai poder dizer que eu não sou, porque vivemos em um país miscigenado. De alguma forma, eu posso ter um único traçozinho ali que nos identifique, que me identifique enquanto tal, né? Então, o afro-oportunismo, ele vem numa perspectiva de negar o direito desse outro, que está fundado numa noção de reparação a algo que foi realizado pelo próprio Estado brasileiro e a sociedade brasileira contra um grupo social e contra várias nações, né, que são as nações africanas, ou seja, um continente inteiro, e que, nesse momento, as ações afirmativas, elas funcionam para o Estado brasileiro dizer e afirmar: eu realmente cometi essas atrocidades. Eu escravizei, eu torturei, eu matei, eu catequizei. Eu não apenas matei você enquanto sujeito, eu não apenas matei o seu corpo. Eu matei a sua língua, eu matei a sua ancestralidade, eu matei a sua forma de se vestir, de se olhar e se identificar. Eu matei a sua cultura, eu matei a sua religiosidade. Eu não lhe dei condições de ter terra, de ter trabalho, de ter emprego, de ter educação, de ter saúde, de ter segurança pública, de ter segurança alimentar. E agora eu preciso reparar isso com aqueles que estão aqui em nome daqueles que já morreram e que lutaram sempre. Para que vocês, inclusive, estivessem aqui hoje, não mais escravizados. Só que os afro-oportunistas se colocam nesse lugar, e aí vale para as cotas, dentro das universidades, nos concursos públicos, também na perspectiva eleitoral e em outros espaços, os afro-oportunistas se colocam nisso, no sentido de ou ganhar o eleitorado, ou de ganhar o recurso, ou de entrar naquele curso porque acha que não vai conseguir entrar porque a quantidade de vagas é enorme. Outros se colocam nesse lugar porque acha que a vaga originariamente é dele e que o outro cotista que está roubando a vaga dele, então ele vem no sentido de, se você está roubando a minha vaga, eu vou tomar a minha vaga de volta. E outros fazem esse movimento no sentido de precisamos negar que existe essa possibilidade. E aí você chama tudo de mimimi. Então, o afro-oportunismo vem nesse sentido. E os candidatos, a gente viu agora uma grande quantidade de candidatos brancos se colocando nesse lugar. Por que que isso acontece? Não temos cultura política no país. Não há cultura política no Brasil porque o índice de analfabetismo e daqueles que são funcionais, ele é altíssimo. As pessoas não conseguem fazer reflexões críticas, não conseguem fazer análises mais aprofundadas, porque não têm acesso ao conhecimento.
E mesmo aqueles que têm acesso ao conhecimento não conseguem entender o que é a estrutura de Estado, como se constituem os partidos políticos, não sabem a diferença entre democracia e entre fascismo, né? Então, nesse sentido, a gente não consegue nem nesse processo aqui culpabilizar esse homem branco. Por quê? Quando a gente volta lá para aquilo que eu discuti com vocês sobre racismo institucional, lá estava dizendo o quê? E na perspectiva também do necropoder, lá do biopoder e racismo do Attila Mbembe, está dizendo que nós transformamos em crime e em criminoso determinado contingente da nossa população. Então, uma pessoa branca, na condição de político do nosso Estado, que descende das famílias mais abastadas e mais renomadas, e que sempre estiveram na posição de elaboração das políticas do nosso país, da organização social do nosso país, ele não pode ser considerado criminoso. Logo, o ato dele não pode ser considerado crime. Porque o que esse carinha, ACM Neto, fez aqui na Bahia, era para ser considerado crime, esse cara era para ter sido preso. Ele não era nem para ter entrado na concorrência do Estado da Bahia, porque ele cometeu um crime. Então, a gente não tem cultura política. E isso tudo está fundamentado no... Você sabe com quem você está falando, como vai dizer o Roberto da Mata, e no jeitinho brasileiro. Brasileiro, para tudo, dá um jeitinho e acha que isso é fantástico. Mas não sabe, né, que alguns até sabem, mas a grande maioria naturalizou, internalizou e reproduz, não sabe que está reproduzindo as práticas colonialistas que foram instituídas aqui desde que os portugueses invadiram o nosso país e não descobriram, né? Porque quem descobriu essa região toda foram os indígenas. Então, eles invadiram, né, e tomaram o que é nosso. E no caso do que a Rafaela coloca, eu acho que ela traz uma discussão tão importante, né, e traz uma outra variação do racismo, que é o racismo obstétrico, e que a gente precisa compreender que, para entender essas variações de racismo no campo da saúde, a gente precisa compreender o processo histórico e relacional do conceito de racismo, do conceito de preconceito, discriminação, da eugenia, de como o próprio campo científico ele foi constituído, né? E essas aulas, elas são sempre complicadas, porque, para algumas pessoas, ela mobiliza muito. Primeiro, porque a gente vai revelando muitas coisas que muitas vezes não pensamos, nunca discutimos e nunca nos demos conta. Segundo, que algumas pessoas vão se dando conta dos seus privilégios, de ser uma pessoa branca, de ser um homem branco, uma mulher branca, e vão se dando conta desses privilégios, e, ao mesmo tempo, de algumas pessoas pretas e pardas, que muitas vezes nem sabiam que eram pretas e pardas, e que aí passam a se reconhecer enquanto pretas e pardas, e enquanto você não sabe que é preto e pardo, você meio que está blindado para o racismo. Às vezes você até, poxa, eu acho que isso aqui parece com algo com racismo, mas não é racismo não, porque eu não sou preto. Mas quando você se dá conta que você é preto, aí você percebe que aquilo que você vivenciou era racismo. Então, algumas pessoas começam a se dar conta da sua condição, né, nesses momentos e nessas discussões. Então, são aulas que mobilizam, e essa mobilização, ela pode ir num sentido positivo de eu quero aprofundar isso aqui, eu quero, inclusive, aprofundar internamente a minha condição, que não tem nada a ver com a aula. Estou me descobrindo enquanto preta, ou eu estou descobrindo realmente que eu sou branca e que tenho privilégio. A gente tem aqui, por exemplo, a Lia Weiner Schuckmann, com esse livro, Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo. Ela é uma mulher branca que escreveu sobre a sociedade branca paulista, para falar dessa branquitude, desses privilégios. Então, vale a pena ler esse material. E aí, para qualquer pessoa, assim como esse aqui, Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza,
que vai falar sobre esse movimento do tornar-se negro, né? De como as pessoas perdem a sua identidade, mesmo sendo, e depois precisam recuperá-la. E aí eu vou me trazer nesse espaço. Eu não achava que eu era negra, também não achava que era branca, porque, obviamente, eu não posso ser uma pessoa branca, mas eu não era negra. Malmente eu me sentia parda, me sentia como uma morena, como fala aqui na Bahia. Uma morena, uma Gabriela Cravo e Canela, marrom bumbum, café com leite, tudo isso aí que já apareceu lá como categoria do IBGE, eu já me senti. E, nesse sentido, eu não sabia que vivia racismo, não reconhecia que vários sofrimentos, inclusive psicológicos, né, sofrimento psíquico, era provocada por essa vivência, e me percebia como uma pessoa que cada vez mais queria embranquecer. Então, eu alisava os meus cabelos, e eu fazia uma maquiagem que me embranquecia, eu me vestia e me comportava sempre necessariamente como uma pessoa branca para ter esse espaço e ser aceita nesse espaço. Então, eu não era aceita como uma mulher branca, mas eu conseguia circular minimamente nesses espaços. Quando eu me descubro uma mulher negra, o que eu precisei fazer? E a Neuza Santos foi importante nesse sentido para mim, não no meu reconhecer enquanto negra, mas no processo desse reconhecimento, porque ela me mostrou o que eu tinha que fazer. Eu descobri que eu idealizava, que é o que ela vai chamar de fetiche da brancura. Eu idealizava essa brancura, porque a brancura está relacionada ao belo, bonito, à inteligência, enfim, tudo aquilo que eu falei para vocês. Então, eu almejava isso. Mesmo que eu não fosse branca, eu queria estar entre os brancos. E isso, gente, eu não estou dizendo que não possa acontecer, não. Mas é quando você faz esse movimento querendo negar tudo que lhe coloca enquanto uma pessoa negra e tudo que represente a negritude, né? Então, você exclui essas outras possibilidades também da sua vida. Para me tornar negra de fato, já vou terminar, Lívia, aí eu te passo. Para me tornar negra de fato, eu tive que me matar enquanto mulher que se pensava nesse ideal da brancura. Renascer talvez como uma fênix, não sei. Mas tive que renascer aprendendo a me ver enquanto uma mulher negra. Inclusive a me olhar no espelho e gostar desse meu cabelo aqui e achar, eu tô bonita, vou sair. E não pensar, estou com meu cabelo bagunçado, lá em cima. A gente fala de várias formas, né? Cabelo bagunçado lá em cima. Você vai sair assim? Não vai se arrumar, não? Né? Então, eu tive que renascer no olhar, no desejo, em vários sentidos, né? Então, isso é importante para a gente perceber. Eu acho que a Rafaela traz um pouco disso quando vai falando nesse processo. Lívia, me controle, porque senão eu falo demais. Eu até peço desculpa à senhora, a você, né? Por conta que eu não disse no início da aula que é até às 8. Sim. Mas aí, só para a gente finalizar, eu queria aqui ler só esses 3 últimos comentários, né, que Ana Carla colocou. Ela trabalha em um serviço de saúde em uma maternidade em que é necessário preencher o campo raça/cor na declaração do nascido vivo. Percebo que sempre que faço a pergunta a uma mulher negra, na maioria gera um constrangimento em responder. Muitas não se declaram pretas, param e olham para própria pele e se dizem não saber, mas respondem, eu acho que sou morena, eu acho que sou parda. E aí Daiane também traz um comentário, tem um paradidático incrível que eu li quando era criança chamado Pretinha Eu. Eu lembro muito do prólogo do autor que dizia que só se descobriu negro com mais de 20 anos. Eu, como branca, pensei, como assim ele não sabia, ele não se olhava no espelho? Isso realmente é muito forte. Marraia Nascimento colocou que aula é incrível, estou me reconhecendo nas suas palavras, arrepiada, sem palavras para descrever a imensidão do momento. E os demais comentários só enaltecendo, né, a sua apresentação, a sua explanação, a sua aula, que realmente foi maravilhosa, foi magnífico. E aí a gente, de antemão, agradece, né, e eu passo para você, para suas palavras finais para a gente estar se despedindo, e até peço desculpa aos participantes, e a gente está passando alguns minutinhos depois das 20 horas, né, mas acho que essa aula e esses minutinhos ultrapassados está valendo a pena. Então, Obrigada, Lívia. Eu queria começar pela fala da Daiane,
quando ela pensa assim, né? Porque para a pessoa branca é muito óbvio se olhar no espelho e se perceber enquanto branco. Mas para a pessoa negra que tem as suas características todas colocadas no sentido negativo e estigmatizante nesse processo, ela não quer se reconhecer enquanto negra e nem ser fruto da descendência daqueles que foram escravizados e que sofreram. E nossos pais e nossas mães faziam isso no sentido de: eu quero preservar essa pessoa do racismo, eu quero preservar essa pessoa do sofrimento. Então, não se falava e não se fala sobre isso. Eu tenho 6 anos, eu tenho 41 anos agora. E eu tenho 6 anos que me descobri mulher negra. Ou seja, muito pior ainda do que o autor do livro Pretinha Eu, que foi com 20 anos, né? Eu tenho 41 anos agora e só apenas há 6 anos atrás foi que, de fato, eu me dei conta de que eu realmente sou uma mulher negra. Porque eu já tinha feito até um movimento anterior. Eu acho que eu sou negra. Mas, sabe aquele negra parda que... Não, mas eu continuo com meu cabelo alisado, porque é uma escolha minha. Eu posso escolher alisar meu cabelo ou não. Então, eu não tinha o sentido e a noção do que significava, de fato, ser negra, né? Eu tive que tornar-me negra, como vai dizer a Neuza Santos Souza, né? Então, eu acho que, só para tocar também ali no que a Ana Carla falou, isso é uma questão, Ana, que a gente não deve debater apenas com os profissionais de saúde, né? A gente precisa debater também com a sociedade, com a comunidade. A sala de espera é um momento importante para isso. Utilizar-se da educação popular freiriana em saúde para discutir essas questões com as pessoas no serviço de saúde, nas escolas, já iniciar essa discussão desde pequena, embora tenha lá que a lei 10.600 e... não lembro agora, que é sobre o estudo das questões, né, diaspóricas, da negritude, enfim, para a gente trazer tudo isso para estudar no ensino médio. Então, a gente precisa necessariamente fazer esse processo de discussão amplamente com toda a sociedade. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao Pedro por ter me convidado para participar desse momento, a você, Lívia, pela mediação, as pessoas que fizeram questões, aquelas também que não fizeram, que ficaram um pouquinho caladas e que podem estar com a cabeça aí fervilhando. Meu Deus, nossa, quanta coisa que eu ouvi e que agora eu não sei para onde que eu vou. Que aquelas que se sentiram incomodadas, mas não sabem nem por que está incomodado com a fala, vai precisar, inclusive, trabalhar isso em terapia depois, né? De tudo a gente tem um pouquinho aí. Então, eu queria agradecer muito a vocês, dizer que eu estou à disposição para outros momentos, que pode ser até só um bate-papo para a gente desenvolver ainda mais essa discussão, sem a apresentação, mas que a gente possa interagir necessariamente um pouco mais. E também com a UFRB aqui de portas abertas para recebê-los e recebê-las aqui quando vocês quiserem. Então, muito obrigada, boa noite a todos. E, gente, eu não vou deixar de não fazer isso, né? Dia 30. Tá dado. Diana, os entendedores entenderão. Muito obrigada por esse momento e por toda a sua explanação. Realmente, não só eu, como todo mundo aqui, né, pelos comentários, estamos encantados com você, com a sua fala e com tudo que você nos acrescentou, né? A gente agradece, eu, em nome de Pedro também, né? Agradeço também a sua disponibilidade e nesse momento do curso, né, que a gente está propondo. E é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tá aí, em breve a aula vai estar disponível lá no canal. Gratidão. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, professora.